Bem-vindos a mais uma videoaula de biologia e hoje nós vamos estudar as etapas da fotossíntese. Como vocês sabem, o órgão sede da fotossíntese nas plantas são as folhas. E lá dentro das folhas existe a organela onde as reações da fotossíntese ocorrem, que é o cloroplasto, que está aqui representado. O cloroplasto, pessoal, ele tem as seguintes partes: uma membrana externa e uma interna, e lá dentro estão as estruturas que guardam a clorofila, que participa de uma das etapas da fotossíntese, e essas estruturas se chamam tilacoides. Então, os tilacoides se empilham, formando essas estruturas chamadas de grânum. Então, as pilhas de tilacoides que guardam as clorofilas A e B formam o grânum. Além disso, o cloroplasto possui uma espécie de citoplasma, como se fosse um citoplasma, chamado de estroma. No estroma está o DNA, o RNA e os ribossomos próprios do cloroplasto. Então isso quer dizer que o cloroplasto é uma célula que possui seu próprio DNA, é uma célula não, uma organela que possui seu próprio DNA e por isso é autônoma na síntese de proteínas. Muito bem. As duas etapas básicas da fotossíntese são a etapa 1, chamada de etapa fotoquímica ou luminosa, e essa etapa luminosa ocorre nos tilacoides, etapa fotoquímica. E a etapa 2, também chamada de etapa escura ou etapa química, que ocorre no estroma. Então vamos ver os principais acontecimentos em cada uma das etapas. Primeiro, etapa fotoquímica. Ora, foto quer dizer luz. Então, o primeiro elemento que precisa estar presente é a luz solar. Então, luz na etapa fotoquímica e o outro elemento, água. Estes dois elementos vão reagir na etapa fotoquímica e vão formar o quê? Oxigênio. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que o oxigênio liberado para a atmosfera na fotossíntese vem da água. Vem de uma reação chamada de fotólise da água. Então vamos ver como é essa reação? Então, pessoal, a fotólise é a quebra da molécula de água na presença de luz. A fotólise, então, é mais ou menos desta forma. A água, que é dissociada, que é quebrada em íons hidrogênio, mais elétrons, que vão excitar, que vão estimular os cloroplastos, e oxigênio, O2, liberado para a atmosfera. Ok? Então essa é a reação de Hill, chamada de reação de Hill, ou reação de fotólise da água. A água que se dissocia em H+, mais elétrons, mais O2. Tá? Então, o oxigênio vem da água. Muito bem. Este hidrogênio, pessoal, ele tem uma função muito importante. Como ele está dissociado, ele fica livre aí, ele tem que ser carregado, porque ele vai ser necessário lá na etapa escura. Então, vamos ver o que acontece. O hidrogênio, na presença de uma molécula chamada de NADP, que está aqui, então vamos pôr o NADP no lugar dele. Então, o NADP entra na etapa clara e carrega os íons hidrogênio, formando NADPH2. Então ele é um aceptor de hidrogênios. Ele carrega os hidrogênios que foram liberados lá na fotólise e forma o NADPH2, que vai ser usado na etapa escura. Além disso, com essa excitação de elétrons da clorofila, né, há a formação de ATP, de energia. Então esse ATP também vai ser usado, essa energia vai ser necessária lá na etapa escura. Agora, na etapa química, sem luz, entra um outro personagem importante, que é o CO2. O CO2 vai reagir com quem? Com o NADPH2, numa reação chamada de ciclo de Calvin, e vai produzir
a molécula de glicose, que é o alimento da planta, né, C6H12O6, e um pouco mais de água. Esses dois elementos vão ser formados na etapa química, na etapa escura. E, para isso, precisa de energia. Então, o ATP ele é também quebrado, utilizada a energia, e aí ele volta lá para a etapa clara, na forma de ADP mais grupo fosfato, para ser reintegrada a molécula de ATP. Então essa é a reação, são as etapas básicas da fotossíntese. Etapa clara e escura e a formação final da glicose. Ok? Com isso nós temos a equação geral da fotossíntese, 6 moléculas de gás carbônico, 6 CO2, mais 12 moléculas de água, 2H2O, na presença de luz e clorofila, vão dar C6H12O6, que é a glicose, mais 6H2O, que é a água, mais 6 moléculas de O2, que é liberado para a atmosfera. Lembrando que esse O2 não vem do gás carbônico, mas vem da fotólise da água. Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira no chat ou por e-mail e até lá.